vamos lá para o nosso primeiro assunto. Eu digo que aqui eu preciso estar antenada, né? Porque tem muita coisa acontecendo. E hoje a gente vai começar o programa falando sobre doenças raras. Cláudio, mas esse não é um assunto para pouca gente? Para pouca gente, mas qual é o nosso papel? Amar, entender, apoiar e acolher. Então a gente precisa, sim, ter conscientização sobre doenças raras, a gente precisa entender o processo de judicialização de medicamentos, a gente precisa entender mais a dor do outro. Existem várias doenças raras. Eu hoje vou falar especialmente da síndrome de Duchenne, que é uma delas. Estima-se que entre 5 e 7 mil meninos no Brasil tenham essa síndrome. Trata-se de uma doença genética, sem cura, progressiva, que causa degeneração muscular e afeta principalmente meninos. Eu acho que você deve lembrar do Lucas, inclusive eu sempre coloco nos meus stories, coloco no meu Instagram um pouquinho de material sobre o Lucas, porque eles estão numa batalha aí para conseguir o tratamento do Lucas. Faz um tempinho que ele veio, ele tem 10 anos, busca tratamento. Na época, a medicação Elivides não havia sido aprovada pela Anvisa. Recentemente, a aprovação ocorreu, mas com uma restrição etária. Apenas meninos de até 7 anos podem receber o tratamento. Isso exclui o Luquinhas e muitos outros pacientes. A terapia é administrada em dose única por infusão intravenosa, sem necessidade de aplicações recorrentes. No entanto, o custo é extremamente elevado, podendo chegar a 20 milhões aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, sobre a judicialização em caso de doenças raras. E a gente vai também compartilhar depois um pouco mais da história do Luquinhas. É importante a gente falar desse caso especificamente, porque apesar do Luquinhas ter 10 anos de idade já, ele ainda anda, né? E ele vai ser beneficiado com essa possibilidade de tratamento. Então eu recebo o pediatra, Dr. Charles Schmidt, e a desembargadora, doutora Cristine Santini. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. Sei que o tempo de vocês é tão precioso e eu fico realmente honrada assim, com a presença de ambos, porque é necessária, é ilustre. E como eu disse, eu acho que a gente precisa aprender, né? Para ver de que forma a população também pode se mobilizar até para contribuir com quem está sofrendo. Vocês acompanharam um pouquinho da minha abertura, então nossa intenção aqui é compreender o porquê que algumas crianças não conseguem um tratamento, porque alguns adultos também não, porque também tem doenças raras em adultos. O que é essa necessidade de judicialização medicamentosa? Vou tentar começar a explicar para você algumas questões relacionadas a doenças raras. Nós temos mais de 7 mil doenças raras ainda não identificadas, outras já bem identificadas e com alguns tipos de tratamento. As doenças raras são complexas, normalmente afeta a vida do paciente de uma forma dramática, né? Mas ela tem uma incidência muito baixa, como você mesmo falou, menos de uma pessoa a cada 2 mil pessoas. Mas se você colocar na população brasileira, mais de 200 milhões de pessoas, provavelmente nós temos mais de 13 milhões de pacientes no Brasil com doença rara. A outra coisa é a jornada do diagnóstico da doença rara. Às vezes, por desconhecimento dos colegas, por falta de treinamento, por várias questões socioeconômicas, às vezes o diagnóstico só aparece e tem depois de 5 anos. É um drama para essas pessoas, pelo menos, chegarem ao diagnóstico, porque demora muito para chegar ao diagnóstico. O tratamento vem surgindo mais rapidamente, como essa criança que você falou, Duchenne, por várias terapias genéticas que estão sendo de inovação e que estão chegando ao mercado, né? Os estudos com terapias gênicas ou de reposição enzimática ou qualquer outro tipo, eles têm, você participou, você estava falando agora que você foi voluntário de um estudo clínico, primeiro você estuda um número muito pequeno, porque já que é raro, eu preciso procurar no mundo
uma quantidade de pacientes para ser estudada a doença. Uma droga que não é para doença rara, normalmente ela evolui até várias fases, que nem foi o que a gente conversou várias vezes aqui sobre as vacinas. Se o medicamento começa a mostrar um efeito logo no início, ele não completa todo o processo de ir para o estudo mais longo e já entra para tentar salvar vidas ou mitigar o processo. Então, você não sabe se aquele medicamento que eu comecei a dar e que parece dar o resultado bom, vai ser um resultado até o final. Eu tenho que acompanhar aquele paciente por muitos anos para ver se eu estou fazendo alguma coisa que beneficia. Quando você fala que essa criança 10 anos e limita, você tem a AME, que é a atrofia medular espinhal, que você também tem medicamentos altamente custosos, hoje, o quanto você tem que dar até os 2 anos. Porque é a janela ideal para ter o resultado esperado do medicamento. Por isso que eu falei da jornada do diagnóstico. Quanto mais rápido, se essa criança tivesse tido, eu não conheço direito a história, mas quanto mais rápido eu fecho o diagnóstico, eu tenho uma esperança maior de um resultado. Voltando à questão financeira ou à questão de acesso, que nós estamos falando de acesso a tratamento. O governo, os governos do mundo, eles têm que fazer cálculos. Infelizmente, é assim, o custo-benefício entre o que esse medicamento, utilizado no momento certo, vai resultar no benefício. Porque eu tenho vários custos de saúde pública. Eu não posso gastar 10 milhões, 20 milhões, e como é que eu vou sustentar um sistema que vai crescer de doenças raras ao longo? No final das contas, vai ser pago. A questão é como eu faço a parametrização de dados de economia da saúde em benefício tanto para o paciente como para todo mundo. Certamente, nesse cálculo, são cálculos difíceis de fazer, mas a gente sabe, se essa criança não for tratada, ela vai gastar do mesmo jeito. Ela vai ter um acolhimento de hospital, UTI, fisioterapia, dietas, o cuidador, a doença do cuidador que vai ficando, vai ser um adulto não produtivo. Então, eu tenho várias coisas que eu posso calcular, que seria a qualidade de vida com longevidade nessa criança. E o investimento que a indústria fez para ter um produto como esse, que não é um remédio de dor de cabeça que eu vou vender milhões, é um número muito restrito de pacientes. Isso não quer dizer que eu não tenho que acolher, eu tenho que agir e ver maneiras como a gente pode sustentar esse tipo de tratamento. Até hoje, a gente não tem um modelo tão específico para isso. Seria alguma coisa como uma securitização, ou seja, e que o Brasil já começou a iniciar. Ok, eu vou pagar, mas se o resultado que a gente espera não for o que você disse que seria, a indústria vai ter que devolver o dinheiro. Como? A gente não sei. Então, é uma securitização, é uma das maneiras. Nós temos que pensar um modelo econômico para atender essas crianças com acolhimento, qualidade. E não é só o remédio, né? Você tem todo um tratamento, sim, um cuidado em volta de cada doença, que cada diferença de doença, dieta, cuidados de fisioterapia, emocional, todo o processo que também custa, né? Então, é uma coisa a ser pensada, todo mundo está pensando, né? O impacto que cada uma da criança doente ocorre, porque chama atenção, porque a gente pode ter um benefício, mas a gente não sabe exatamente o benefício que vai ter a longo prazo.
Então, são os primeiros testes que a gente faz. Lá no Instituto Jô Clemente, que é a ESAPAI, a gente está fazendo um projeto com a AME, Atrofia Medular Espinhal, onde a gente fez um rastreio de algumas maternidades ao nascimento, fazendo um teste de genético quando nasce. Montamos oito crianças, né? Que não é tão raro, como eu falei. 8 crianças. Elas estão recebendo medicamento imediato. Imediatamente. E isso nós vamos estudar como realmente essa criança vai evoluir, os benefícios que vão ser possíveis serem feitos. Entendeu? Então, nós estamos, vamos dizer assim, num descompasso entre a inovação, ciência, descobrindo novos medicamentos de uma forma muito rápida para as doenças genéticas, para as doenças adquiridas, mais raras, mas o custo é alto. E eu não preparei a saúde pública, a economia da saúde pública, para receber esse impacto tão alto no custo. Nós temos que pensar em outros modelos. Tratar vai ser sempre... Se eu não dou o remédio para ela, eu vou continuar tratando. Sim, porque ela vai continuar sendo tratada de outra forma, e esse tratamento vai custar dinheiro, custar dinheiro de qualquer maneira. É extremamente angustiante, porque, como você acabou de falar, tem que ser pensado, tem que ser planejado, e a gente está correndo contra o tempo. E algumas crianças, de fato, estão correndo contra o tempo, mas de forma muito grave. Por isso que me impactou tanto a história do Luquinhas, que a gente vai conhecer, inclusive, porque ele está chegando ao limite do limite. Ele ainda anda, mas um pouquinho mais, ele vai ter que ficar na cadeira de rodas. E aí que eu queria entender, do ponto de vista jurídico, o que uma família que está assim, no desespero, porque a situação é desesperadora, pode, deve fazer, e se tem luz no fim do túnel? Hoje nós temos uma situação muito peculiar quanto à judicialização da saúde. Eu acompanhei o processo de judicialização, eu era juíza da Fazenda Pública, depois fui juíza no privado, fui desembargadora na primeira Câmara de Direito Privado e também no Direito Público. E essa judicialização está sempre numa linha crescente. Se nós pegarmos as estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, nós vamos ver que todas as estatísticas tendem para cima. Para se ter uma ideia, no Brasil, em termos de judicialização, nós temos um processo para cada 2,4 habitantes. Isso é uma estatística de 2023 que foi publicado o ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, imagina, nós três aqui já daríamos um processo e ainda sobraria mais meio para contar em seguida. Esse número de processos num país é absurdo. E a judicialização da saúde, como eu disse, só está aumentando. No ano de 2023, por exemplo, nós tivemos mais de 350 mil processos ajuizados no caso de saúde pública e 219 mil, um pouco mais até, para a saúde privada, que envolve planos de saúde e tratamentos particulares. Então, essa linha da judicialização é crescente. O judiciário lida com isso, mas ele não é o lugar tecnicamente apropriado para se definir se esse tratamento é corretamente administrado cientificamente ou não. Obviamente, há peritos, existe todo um grupo que pode auxiliar, mas é muito difícil para um juiz que não tem conhecimento técnico de medicina definir se aquele tratamento é devido ou não. O que fez o Supremo Tribunal Federal? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, através de uma repercussão geral, o que é uma repercussão geral? É bom explicar para as pessoas. A repercussão geral é um processo que corre no Supremo Tribunal Federal e a decisão que for dada pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, ela é válida para o Brasil inteiro e ela é obrigatória. Isso significa que todos os juízes brasileiros deverão seguir exatamente aquela orientação. Tá? Isso é obrigatório, ela é vinculante, é um precedente vinculante no país. E eles aprovaram o tema número 6. E o tema número 6 discutiu a disponibilização pela saúde pública de medicamentos não incorporados ao SUS. E eles definiram que se o medicamento não estiver incorporado ao SUS, ele não pode ser concedido através de uma ação judicial. Existem exceções, só que as exceções, para se tornarem realidade,
elas precisam cumulativamente respeitar 6 itens. Um item é de que tenha havido pedido administrativo anterior e tenha sido negado. Obviamente, se não está incorporado, você vai fazer o pedido, a resposta negativa é automática. O juiz tem que analisar por que esse medicamento não foi incorporado pelo CONITEC. E só se ele concluir pela ilegalidade da não incorporação é que ele pode conceder. Existem outros, então são 6 itens todos. E um dos itens cria um problema muito sério no caso das doenças raras. Porque para uma das exceções ser configurada, é preciso que exista prova da eficácia desse medicamento em ensaios clínicos randomizados. Em doenças raras, não há número de pacientes suficiente para fazer ensaio clínico randomizado. Então, agora, se não me engano, foi em dezembro, eu posso estar enganada, mas se não me engano foi em dezembro, a Sociedade Brasileira de Genética Médica e de Genômica entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para se retratar com relação às doenças raras e ultra-raras dessa exigência. Porque essa exigência impede que se conceda esse medicamento pelo SUS nos casos de doenças raras. Certeza. Quer dizer, é nadar contra a maré mesmo, né? Porque nós precisamos, quando a gente fala incorporado pela Comissão Nacional de Tecnologia do medicamento, eu preciso dos estudos clínicos randomizados. Eu preciso um número, e pode ser no Brasil ou pode ser fora. Como é raro, eu preciso analisar. E eu preciso fazer essa análise econômica que eu falei, que realmente traz benefício econômico da saúde, como está, e que eu vou poder pagar o processo. Olha, bem leiga que é complexo, burocrático. Eu olho e falo assim, difícil, não consigo enxergar luz no fim do túnel. Em contrapartida, eu vejo histórias tristes e falo, meu Deus do céu, o que então a gente vai fazer? Eu tenho uma história para compartilhar, até para poder também elucidar tudo isso que a gente está falando, que é a história do Luquinhas, né? Eu tenho um VT, vou pedir para a produção colocar agora, e aí a gente continua esse bate-papo. Vamos lá, vamos assistir juntos. O Lucas tem 10 anos e enfrenta a distrofia muscular de Duchenne, uma doença genética rara que com o tempo faz perder todos os movimentos do corpo, incluindo músculos vitais como o diafragma e o coração. Mas surgiu uma esperança, um tratamento desenvolvido nos Estados Unidos, recentemente aprovado pela Anvisa, que estabiliza a progressão da doença. No entanto, a medicação é uma das mais caras do mundo. E além do alto custo, a aprovação aqui no Brasil limita seu uso a crianças entre 4 e 7 anos. Especialistas apontam que o foco está na habilidade motora, já que a partir dos 7 anos muitas crianças começam a apresentar dificuldades para andar. Contudo, casos como o do Lucas, que aos 10 anos ainda anda, deveriam ser considerados prioritários e jamais poderiam ficar de fora. De verdade, quando a gente pensa que nada pode ser pior do que um prognóstico de morte precoce, lenta e sofrida, tem sim. É saber que existe tratamento e que ele é praticamente inalcançável. É como se estivéssemos assistindo o Lucas se afogar com uma boia bem ao lado, onde a gente tenta de todas as formas empurrá-la, mas não consegue. E ainda temos que vê-lo perdendo força muscular na tentativa de não se afogar. Esse é o drama que nós que amamos o Lucas enfrentamos diariamente. Por isso, criamos uma campanha online. Somos muitos brasileiros e se você está me assistindo, não deixe de doar, não espere, doe o que o seu coração mandar. Se todos nós fizermos a nossa parte, a gente salva o Lucas. Lucas, a gente vai conseguir o tratamento e vai envelhecer juntos. E eu vou continuar pegando no seu pé. Ah, já tô acostumada, né? Fazer o quê? O Luquinhas veio aqui no programa não faz muito tempo. A gente ficou tão sensibilizado, sabe? E essa que falou agora é a Fernanda, fisioterapeuta dele. E a gente hoje vai receber a avó do Luquinhas.
Deixa eu cumprimentá-la. Seja bem-vinda, Lunis. Obrigada por estar aqui. Eu tava quase chorando. Não, mas a gente tem que ser forte, né? A vida é cheia de desafios e a gente tá tentando entender melhor toda essa história e tentar explicar para a população também. Porque como a história do Lucas nos impacta outras histórias também. Como o Dr. Charles falou ainda há pouco, a gente se depara quase que diariamente com várias campanhas na internet de crianças com AME e outras doenças raras, né? E pedido de socorro. Como o Lucas, existem várias outras crianças no Brasil com situações semelhantes, né? Já houve outros estudos com a Duchenne, né? Outras distrofias musculares infantis que são semelhantes à Duchenne, com medicamentos caros e que depois de utilização não funcionou. Foi retirado o medicamento. Então, a gente está numa janela, né? A janela de entender todos esses processos e essas necessidades. Evidentemente, para cada caso particular, é uma história. Para essa família, é uma sua própria história, a sua história de acolhimento. No momento, o mais importante é que já está recebendo o acolhimento e o apoio de todo mundo. Isso é o ideal? Não, não é o ideal. A gente quer que todo mundo possa receber. Eu não acredito que ninguém que esteja no governo, que seja juiz, ou não queira fazer o que tem que ser feito. Mas, infelizmente, nós temos que ter alguma maneira de estabelecer os programas de treinamento, de tratamento, de forma adequada para todo mundo. Então, por exemplo, se você tem um medicamento para doença rara que precisa estar em geladeira, você tem lugares no Brasil que não tem geladeira. E não é só o medicamento, você tem a fisioterapia, o quadro nutricional. E como eu vou dar o tratamento completo, não sendo só o medicamento, né? O acolhimento tem que ser para todos, o Lucas e para todos. Então, nós temos que achar esse equilíbrio. As sociedades médicas, a associação de pais e associações de outras doenças raras trabalham junto para sair alguma coisa que melhore. Já está melhor, até porque o governo começou a olhar isso de uma forma mais presente e começar a discutir, né? Também tem um outro lado ruim dessa história, que era quando eu não tinha uma regra, judicializava tudo. Coisas que não tinham que judicializar, nós gastávamos bilhões de reais que poderia estar comprando esse medicamento. A questão da judicialização, a gente entende, mas um remédio judicializado, ele sai por preço cheio. A indústria farmacêutica tem um preço de mercado e ele sai pelo preço mais alto. Então, todos nós vamos pagar um preço mais alto. O ideal é sempre a negociação. E a negociação entra a associação dos pais, os pacientes com problemas, com juízes e tentar buscar um consenso, né? Não é bater no outro. Se não tiver um consenso, a gente não vai conseguir evoluir. Vou deixar uma perguntinha aqui no ar para a desembargadora, Dr. Charles. Existe como chegar a esse consenso? Então eu volto já para a gente continuar daqui, tá bom? Vamos lá, colocamos aqui as 3 pontas, né? Família, médico, justiça. Vamos ver e entender aí. Sempre bate na justiça, né? Sempre bate na justiça, é isso? Eu fui juíza durante 34 anos no estado de São Paulo. Agora faz 3 anos que eu estou inativa, mas continuo atuando na área e basicamente ligada à saúde. O que eu digo é, esse tema 6 do Supremo Tribunal Federal, ele foi criado para os assuntos gerais. As doenças raras e ultra-raras são tudo menos geral. Obviamente, esse tema foi criado exatamente pela judicialização excessiva que nós temos no país. Isso tem que ser controlado de uma maneira ou de outra, mas agora eu creio que haverá modulações,
Porque essas situações absolutamente excepcionais, elas têm que ser tratadas de uma maneira também excepcional. Então, eu creio que com esse pedido da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, que se levante o assunto, porque esse assunto é um assunto deste tamanho, em termos numéricos, perto do geral. Só que não é porque ele é um assunto com um menor número que ele seja menos importante. Então, eu creio que haverá uma modulação para se verificar. O pedido da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica é de que, para os casos de doenças raras e ultra-raras, não se leve em consideração esse ensaio clínico randomizado, que se leve em consideração, em primeiro lugar, se esse medicamento está registrado na Anvisa, e, em segundo lugar, se países com sistemas públicos de saúde, como o Reino Unido e o Canadá, por exemplo, têm pareceres favoráveis para a concessão daquele medicamento. Então, isso poderia se tornar a exceção da exceção. E nós temos um problema que você falou, nós precisamos fazer mais ensaios clínicos, né? O Brasil precisa fazer, e são chances para crianças como o Lucas, poder participar de um estudo clínico e ter uma chance de receber o medicamento. O ano passado, a gente conseguiu aprovar uma lei de pesquisa clínica no país, que vai ser extremamente importante. Ela ainda precisa ser regulamentada, mas ela está em vigor e vai atrair um número muito grande e maior de estudos clínicos, já vem acontecendo, para que eu possa utilizar os dados internacionais e os dados nacionais para que ele possa ser aprovado pela Anvisa. Então, nós temos que passar essa burocracia. A Anvisa também melhorou muito a forma como ela está agindo para o registro de medicamentos raros. Com mais velocidade, com mais interpretação, isso ela está evoluindo. Nós também trabalhamos junto com o governo. A Câmara, a deputada federal Rosângela Moro, que a gente tem um contato muito grande, ela tem uma comissão mista interparlamentar de inovação e pesquisa em doenças raras. Então, a sociedade está lá discutindo como nós vamos conseguir esse processo e avaliar. Eu adoraria que fosse ontem. O Lucas precisa do acolhimento. Talvez ele tenha um bom acolhimento, porque a família tem condições de dar esse acolhimento, mas tem famílias que não têm condição nem disso. O que eu poderia dar nesse momento? Um acolhimento melhor? Uma fisioterapia? Um cuidado de educação dentro da casa? O acolhimento em outros lugares? Algo é possível fazer. Sempre o que a gente chama tratamento paliativo, que não é com medicamento, mas que tem outros medicamentos. Você dá corticoide para essas crianças que têm Duchenne, tem outras coisas que se faz. Mas eu preciso fazer pelo menos esse mínimo que se faz para crianças que não têm uma estrutura como tem o Luquinhas. Uhum. Né? Então, nós temos que fazer eu uso a palavra equidade. Né? Como é que eu vou ter uma equidade em que todos possam receber o tratamento adequado? Uhum. Agora, pelo que eu entendi, existe a possibilidade, e é por isso que a família fez essa campanha na internet, do Luquinhas, por exemplo, ir se tratar fora do Brasil e receber essa medicação fora do Brasil, é isso? Nós começamos a fazer essa campanha baseado naquele menino de Varginha que fez uma campanha, que foi a primeira criança que tomou aqui no Brasil. Não sei se vocês sabem. Ele arrecadou 11 milhões, a União pagou a diferença e ele fez o primeiro medicamento. Até aí não tinha idades. Aí a gente entrou na justiça também, como a maioria, e quando saiu essa idade, aí nós paramos a campanha em dezembro, janeiro. Dizendo que a criança só pode receber esse medicamento se ela estiver até 7 anos de idade. Exatamente. 7 anos e 11 meses. Aí a gente ficou, e agora? Aí falei com a advogada para saber como que a gente ia agir. A advogada falou, não, importar, vocês vão poder importar, desde que a justiça também autorize, né? Então, a gente está com essa esperança
porque eu acho muito injusto isso que foi feito. Eu entendo que o remédio é caro, eu entendo tudo isso, mas tem criança de 7 anos que está na cadeira de roda. Tem criança de 9, 10, como é o caso do Lucas, que está com 10 anos, que está bem. O Lucas, de 6 meses para cá, a fisioterapeuta já me disse, olha, ele está com a perna um pouquinho torta, ele já está começando a andar de ponta de pé, na perna direita. Está evoluindo muito rápido nesses últimos 6 meses, né? Então, eu acho que teria que ter partido de crianças que podem ou não receber, porque se o remédio é para barrar a doença, do que adianta eu dar esse remédio quando ele estiver na cadeira de roda? É justamente essa a questão. O medicamento, ele tem uma função que ele tem atividade ótima, até que esses sinais mais evolutivos não será tão eficaz. Pode ser que ele tenha alguma coisa, mas ele não será a mesma coisa quando eu falei anteriormente, diagnóstico precoce. Né? Diagnóstico precoce é fundamental em doenças raras, porque se a doença vai caminhando, eu já tenho um dano que talvez não seja recuperável e que o custo efetivo não seja. Eu também tenho que fazer, e já fizeram alguns estudos, como eu falei, são medicamentos novos, eu não tenho um tempo, mas se estabelece que aquilo não vai ser tão eficaz. E também não sabemos se vai ser prejudicial. Tem outra coisa, eu não sei se pode ser prejudicial, né? Então, chegou no momento que eu entendo a questão da família e explicar eventualmente qual o momento certo, por que não, por que sim, é porque são essas coisas que a ciência tem que colocar. É uma métrica científica, né? E aí eu não tenho outra coisa eventualmente a fazer a dar os outros tratamentos que são os paliativos, ou medicamentos, ou a fisioterapia, o acolhimento, ou outras coisas que vão acontecer na evolução da doença. Não é que deixamos de tratar. Esse medicamento perdeu, eventualmente, a janela. Não sabemos, porque como... Pode ter perdido, pode não ter perdido. Né? Pode ter perdido, é uma pode corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo. A expectativa de ganho, aquilo que eu falei, qualidade de vida e longevidade é uma coisa extremamente importante para verificar. Se para essa criança eu conseguir que ela vá ao banheiro sozinha, eu não quero que, talvez para essa família, eu estou colocando no lugar, se ele puder ir ao banheiro sozinho, ele andar por mais alguns anos de uma forma mais adequada, já é muito. Eu posso dar essa oportunidade? É uma questão muito difícil de decidir. É tudo muito difícil. Agora, de que forma, olhando pela justiça, a família e a sociedade em situações parecidas devem agir? Neste caso, com o tema 6, eu acho que ficou muito restrito, ficou restrita a janela de oportunidade para se ajuizar uma ação. Agora, sempre é possível se tentar demonstrar que naquele caso concreto, aquela medicação, apesar de ele estar fora da idade, seria eficaz. Porque medicina não é 100%, direito tampouco é 100%. Nisso eu acho que medicina e direito são muito parecidos. Nenhum dos dois tem soluções que são válidas para todos os casos. Existe sempre uma possibilidade de uma exceção. Então, teria que fazer um estudo individualizado do caso concreto para eventualmente se chegar a uma conclusão diferente da que existe. Hoje, com o que existe no tema 6, como está colocada a exceção especificamente do ensaio clínico randomizado, é preciso modificar essa regra para que se possa judicializar. Muito difícil. Semana passada, eles deram um remédio para 3 crianças. Porque essas 3 crianças já faltavam um mês só para completar 8 anos. Então, eles liberaram o remédio. As crianças aplicaram, estão super bem. Eu estou num grupo de mães que tem mais ou menos 500 mães. Aliás, eu estou nos 3, porque quando eu vejo já estou em outro. Mas, realmente, isso que o senhor falou, nós, assim, que tem
uma condição melhor, a gente faz vaquinha para a mãe conseguir ir no médico aqui em São Paulo para poder conseguir um laudo, que ela possa entrar na justiça. E tem uma ONG aqui em São Paulo também, que se chama ONG Brasil, e tem o doutor Rafael lá, que esse homem é um anjo. Ele tenta ajudar todos que não têm condição de entrar na justiça. E ele já ganhou algumas causas, não só da Duchenne, mas de outras. Meu neto, ele tem pavor de pensar que ele pode chegar a não jogar mais futebol, porque ele ama jogar bola, de ir para a cadeira de roda. Mas nós sabemos que não é só isso, que a Duchenne, eu vejo crianças de 20, adultos já de 20 anos, que eles estão vegetando mesmo. O Lucas, agora, a gente fez todos os exames que era possível, que os médicos pediram. Eu faço fisioterapia nele, ele toma corticoide todos os dias, ele toma as vitaminas que tem que tomar, ele faz tudo. O Lucas, não sei, ele não tem mãe, ele perdeu a mãe para um câncer, tem 3 anos, que era minha nora. Antes dela falecer, foi o que ela me pediu: cuida do meu filho, porque eu sei que você tem capacidade de cuidar dele. E eu, às vezes, acho que ela foi embora mais rápido por conta da doença do filho, porque o câncer dela foi 3 anos e meio e ela foi, que era um câncer de mama, e foi mais rápido. É muito triste, é muito. A única coisa que eu posso dizer é continuar trabalhando nas conversas, né, na associação, e mesmo com o laboratório produtor, que às vezes as associações de pais e amigos de quem está com a doença possam discutir diretamente com o laboratório, fabricante, eventualmente para tentar expandir e trazer e fazer uma análise, como você mesmo falou. Não é fácil. A única coisa é que a gente não pode desistir. Da nossa parte, o que a gente faz do nosso trabalho é realmente tentar achar um consenso entre a ciência, a necessidade, o acolhimento, entender o sofrimento de cada um e tentar estabilizar algum meio. Desistir nunca. Desistir, a única coisa que a gente pode é não desistir. Doutor, eu vim, a médica do Lucas no Rio falou para mim: eu não posso prescrever o Elevides porque, exatamente o que o senhor falou, não sei o quê. Eu olhei para ela e falei: doutora, eu já sei o que é que a Duchenne causa. É uma morte precoce, é uma sobrevida, então nada é pior do que a Duchenne. Eu vou lutar pelo remédio, não posso dar prescrição. Eu vim aqui para São Paulo e consegui com a doutora Clara, que foi quem fez o primeiro aqui, e com o doutor Luiz Fernando. Eu tenho 2 prescrições, eu tenho de fisioterapeuta, eu tenho de outro médico no Rio, que é amigo, e eu estou com o processo. Agora, eles não tinham o que me pedir, eles pediram agora para os médicos, para o Conselho Federal de Medicina, explicar por que a gente veio do Rio para cá para... É um trâmite trabalhoso, mas eu queria uma consideração final da doutora Cristine Santini. Infelizmente, nosso tempo explodiu, né? A nossa intenção era fazer a população entender um pouquinho sobre judicialização, mas aí a gente acaba entrando em pormenores que seriam incríveis a gente poder tratar aqui, mas em televisão a gente tem todo esse tempo, né? Doutora Cristine. Na verdade, não é possível parar. Eu acho que tudo é evolução. E existem soluções. Existem, por exemplo, contratos de risco compartilhado. Isso depende de uma vontade política do governo e dos laboratórios. Existem coisas a serem pensadas. Então, o que eu digo é, sob o ponto de vista do direito, é possível evoluir. Então, nós não podemos parar e simplesmente negar tratamento. Não. Perfeito. Olha, muito obrigada. Eu sei que vocês têm muita coisa ainda para falar. E aí vocês são convidados para voltarem outras vezes, tá bom? Eu vou continuar fazendo a vaquinha. Agora eu decidi que eu vou continuar porque eu preciso. De repente o governo chega uma hora, você já tem um dinheiro razoável, então a gente vai completar. Não tem, eu vou ter que ir para os Estados Unidos. Eu não sei o que eu vou fazer. A gente vai continuar. E eu já vou deixar aqui para você também colaborar. Entra lá no Instagram, Vivendo com o Lucas. Você vai conhecer mais esse menino que é uma graça.
Beijo pro Luquinhas, Vivendo com o Lucas, e faça a sua parte. Somos tantos brasileiros, se cada um der um pouquinho, a gente chega aí no montante necessário. Dr. Charles Schmidt, que é médico, pediatra, atua há mais de 30 anos em pesquisas clínicas com novos medicamentos. Mais uma vez, muito obrigada. Quer deixar algum contato? Meu e-mail, C de casa, S de sapo, M de Maria, D de dado, T de tatu, @terra.com.br. csmdt@terra.com.br. Muito obrigada. E doutora Cristine Santini está no Instagram como Cristine com CH _Santini. Cristine _Santini e o LinkedIn Cristine Santini. Muitíssimo obrigada. Muito bom recebê-los. E mais uma vez, Maria Yunis, muito obrigada. Vivendo com Lucas é o Instagram. Até a próxima, gente. Obrigada.